Capítulo 3: A corrida, cálculos e uma longa história. Era realmente muito estranho o grupo que se reunia na margem. Os pássaros com as penas enlameadas, os animais com o pelo grudado no corpo e todos pingando, mal-humorados e constrangidos. A primeira questão era certamente saber como iriam se secar. Tiveram uma conferência a esse respeito, e depois de alguns minutos, Alice já estava bem natural estar ali falando familiarmente com aquelas criaturas, como se as tivesse conhecido a vida inteira. Na verdade, ela teve uma longa discussão com o papagaio, que por fim emburrou e só repetia: "Sou mais velho que você, por isso devo saber mais." E isso Alice não queria admirar, sem saber que idade ele tinha. E como o papagaio se recusava absolutamente a lhe dizer a idade, não havia mais o que falar. Por fim, o camundongo, que parecia ter alguma autoridade entre eles, gritou: "Sentem-se, todo mundo, e me escutem. Vou logo secá-los bastante." Todos se sentaram imediatamente num grande círculo, com um camundongo no meio. Alice mantinha os olhos ansiosamente fixos na criatura, pois sentia que iria, sem dúvida, pegar um resfriado grave se não se secasse bem depressa. "Aham", disse o camundongo com um ar importante. "Estão prontos? Este é o texto mais seco e sem molho que conheço. Silêncio ao redor, por favor." A William, o Conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, logo se submeteram os ingleses, que careciam de líderes e estavam ultimamente acostumados à usurpação e à conquista. Edwin e Morcar, os condes de Mercia e Northumbria. "Brr", disse o papagaio com um arrepio. "Desculpe", disse o camundongo franzindo o sobrolho, mas muito polidamente. "Você disse alguma coisa?" "Eu não", apressou-se a dizer o papagaio. "Achei que tivesse falado", disse o camundongo. "Continuo. Edwin e Morcar, os condes de Mercia e Northumbria, tomaram o partido dele, e até Stingard, o arcebispo patriótico de Canterbury, achou isso recomendável." "Achou o quê?" disse o pato. "Achou isso recomendável", respondeu o camundongo, um pouco ríspido. "É claro que você sabe o que isso significa." "Sei muito bem o que isso significa. Quando eu acho alguma coisa", disse o pato, "é geralmente um sapo ou um verme. A pergunta é: o que foi que o arcebispo achou?" O camundongo ignorou essa pergunta e continuou apressado. "Achou isso recomendável e foi com Edgar Atheling ao encontro de William para lhe oferecer a coroa. A conduta de William foi a princípio moderada, mas a insolência dos seus normandos, como está se sentindo agora, minha querida?" continuou virando-se para Alice enquanto falava. "Molhada como nunca", disse Alice num tom melancólico. "Não parece me secar nem um pouco." "Nesse caso", disse o Dodo, levantando-se solenemente, "proponho que a reunião suspenda os trabalhos para a adoção imediata de remédios mais enérgicos." "Fale português", disse a águiazinha. "Não sei o significado nem da metade dessas palavras compridas, e, além do mais, não acredito que você saiba." E a águiazinha curvou a cabeça para esconder um sorriso. Alguns dos outros pássaros riam à socapa de modo bem audível. "O que eu ia dizendo", disse o Dodô num tom ofendido, "era que a melhor coisa para nos secar seria uma corrida cálculos." "O que é uma corrida cálculos?" disse Alice. Não que ela fizesse questão de saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa, como se achasse que alguém devia falar, e ninguém mais parecia inclinado a dizer alguma coisa. "Ora", disse o Dodo, "a melhor maneira de explicar é fazer. E, como vocês talvez queiram experimentar essa corrida num dia de inverno, vou lhes contar como o Dodô a organizou. Primeiro ele traçou uma pista de corrida numa espécie de círculo. A forma exata não tem importância, disse.
E depois todo o grupo foi colocado ao longo da pista, aqui e ali. Não houve nada de 1, 2, 3, já. Eles começavam a correr quando desejavam e desistiam quando desejavam. Por isso não era fácil saber quando a corrida tinha chegado ao fim. Entretanto, quando já tinha corrido por meia hora ou mais e estavam de novo bem secos, o Dodo de repente gritou: "Acabou a corrida!" E todos se aglomeraram ao redor dele, ofegando e perguntando: "Mas quem ganhou?" Essa pergunta o Dodo não conseguiu responder nem pensar bastante, e passou um longo tempo com um dos dedos premidos sobre a testa, a posição em que geralmente está Shakespeare nos retratos que temos dele. Enquanto o resto esperava em silêncio, por fim o Dodo disse: "Todos ganharam e todos devem receber prêmios." "Mas quem vai dar os prêmios?" perguntou um coro bem grande de vozes. "Ora, ela, é claro", disse o Dodo apontando para Alice com um dedo. E todo o grupo se aglomerou imediatamente ao redor dela, gritando de modo confuso: "Prêmios, prêmios!" Alice não tinha ideia do que fazer e, desesperada, pôs a mão no bolso e tirou uma caixa de confeitos. Por sorte, a água salgada não entrara na caixa e destruiu-os ao redor como prêmios. Havia exatamente um para cada criatura. "Mas ela também deve ganhar um prêmio", disse o camundongo. "Claro", respondeu o Dodo muito sério. "O que mais você tem no seu bolso?" Continuou virando-se para Alice. "Apenas um dedal", disse Alice tristemente. "Passe para mim", disse o Dodo. Então todos se aglomeraram mais uma vez ao redor dela, enquanto o Dodo lhe entregava solenemente o dedal, dizendo: "Imploramos que se digne aceitar esse elegante dedal." E quando acabou esse curto discurso, todos aplaudiram. Alice achou toda a cerimônia muito absurda, mas todos pareciam tão sérios que ela não teve coragem de rir. E como não conseguia pensar em nada para dizer, ela simplesmente fez uma messura e pegou o dedal com o ar mais solene possível. O passo seguinte foi comer os confeitos, o que provocou um pouco de ruído e confusão, pois os pássaros grandes reclamavam que não conseguiam sentir o sabor dos seus, e os pequenos se engasgavam e tinham de receber palmadinha nas costas. Entretanto, os confeitos se acabaram por fim, e todos voltaram a se sentar em círculo e pediram que o camundongo lhes contasse mais alguma coisa. "Você prometeu me contar a sua história, sabe?", disse Alice. "E por que você odeia G e C?", acrescentou num suspiro, meio com medo de que ele se ofendesse de novo. "A minha história é um longo e triste rabisco", disse o camundongo, virando-se para Alice e suspirando. "É certamente longo", disse Alice, olhando espantada para o rabo do camundongo. "Mas por que você diz que é triste?" E ela continuou a matutar sobre essa questão enquanto o camundongo falava, de modo que a sua ideia de história ficou mais ou menos assim. Fúria disse ao pobre rato, que correndo veio do mato: "Vamos os dois perante a lei, pois hei de processar você. Vamos, e sem qualquer lamento, temos de ter o julgamento. Pois realmente esta manhã é só o que tenho a dizer", disse ao vira-lata o ratinho. "Tal julgamento, senhorzinho, sem júri, sem juiz, sem nada, será jogar fora a conversa." "Vou ser o júri e o juiz", disse a fúria com ardiz. "Hei de julgar a causa inteira, você não escapará dessa." "Você não está prestando atenção", disse o camundongo para Alice severamente. "Em que está pensando?" "Desculpe", disse Alice muito humilde. "Você tinha chegado à quinta curva, não é?" "Nada disso." "Ai de nós!" gritou o camundongo, ríspido e muito zangado. "Nós?", disse Alice, sempre pronta a ajudar os outros e olhando ansiosa ao redor. "Oh, deixe-me ajudar a desatá-los."
Não vou fazer nada disso, disse o camundongo levantando-se e indo embora. Você me insulta falando tanta asneira. Não foi por querer, alegou a pobre Alice, mas é que você se ofende por qualquer coisa. O camundongo apenas rosnou em resposta. Por favor, volte e acabe a sua história, gritou Alice chamando-o de volta. E todos os outros a secundaram em coro. Sim, por favor, volte! Mas o camundongo apenas sacudiu a cabeça impacientemente e caminhou um pouco mais rápido. Que pena que ele não quis ficar, suspirou o papagaio, assim que o camundongo desapareceu de vista. Uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à sua filha: Ah, minha querida, que isto lhe ensine a nunca perder as estribeiras. Cale-se, mamãe, disse a jovem carangueja, um pouco irritada. Você desafia até a paciência de uma ostra. Queria que Diná estivesse aqui. É o que eu queria, disse Alice em voz alta, não se dirigindo a ninguém em particular. Ela logo o traria de volta. E quem é Diná? Se posso tomar a liberdade de perguntar, disse o papagaio. Alice respondeu presunçosamente, pois estava sempre pronta a falar de seu animalzinho de estimação. Diná é a nossa gata e ela é maravilhosa para pegar camundongos. Nem podem imaginar. E gostaria que a vissem atrás dos passarinhos. Ora, ela já está devorando o passarinho, nem bem põe os olhos nele. Esse discurso causou uma sensação extraordinária no grupo. Alguns dos pássaros logo se apressaram a partir. Uma velha gralha começou a se enrolar toda com muito cuidado, observando: eu realmente tenho que ir para casa. O ar da noite não faz bem para minha garganta. E um canário gritou com voz trêmula para seus filhos: Vamos embora, meus queridos. Já está mais que na hora de vocês estarem na cama. Sob vários pretextos, todos partiram e Alice logo ficou sozinha. Não devia ter falado em Diná, disse para si mesma num tom melancólico. Ninguém parece gostar dela por aqui, mas tenho certeza de que ela é a melhor gata do mundo. Oh, minha querida Diná, será que vou voltar a ver você? E nesse momento, a pobre Alice começou a chorar de novo, pois estava se sentindo muito sozinha e desanimada. Em pouco tempo, porém, ouviu novamente um pequeno ruído de passos à distância, e ela levantou os olhos ansiosa, meio que esperando que fosse o camundongo que tivesse mudado de ideia e viesse acabar a sua história.